Vamos lá então. Nós voltamos com a continuidade da correção do conteúdo elementos visuais e escultura. Na aula passada nós corrigimos no slide passado, corrigimos do 1 ao 6. Vou continuar do 7 ao 3. Quais são as características de uma escultura? A principal característica de um projeto de escultura é a maneira como suas formas se estendem através do espaço. Tamanho, textura, luz e sombra. Além da cor, são também importantes elementos. Uma escultura pode representar fielmente uma pessoa ou um objeto, ou pode refletir formas e padrões inventadas pelo artista. Então, quais são as características de uma escultura, né? As principais características aí. 8. Quais são os tipos de escultura que existem? Então, eu coloquei alguns desenhos para ajudar também. Vocês perceberam que algumas das perguntas eu fui acrescentando umas imagens para vocês ficar por dentro do assunto e como se estivesse entendendo assim, como vocês estão entendendo o assunto, tendo contato com o conteúdo, a resposta e o que seria as imagens. Bom, entre os tipos de material mais usado na escultura estão o mármore, o alabastro, o granito, o arenito, o calcário e as pedras semipreciosas. Uma escultura de argila do povo Olmeca. Vamos lá, eu coloquei um ponto de atenção aqui, ó, do lado, tá? Alabastro é uma designação aplicada de dois minérios distintos, gesso e calcita. Atenção, não confundir esse gesso como o gesso em pó ou gesso de Paris. Quando se fala aqui de um alabastro de gesso, trata-se de um mineral estruturado e não o pó do gesso obtido por uma mistura. Então, eu coloquei esse ponto de atenção aqui porque eu citei alabastro na resposta. Então, aí eu já sei que vocês vão ficar se perguntando o que seria o alabastro. E aí eu já coloquei um ponto de atenção aqui, pontuando o que seria, tá? Para não ficar aí com um pontinho de dúvida aí, uma nuvenzinha sobre a cabeça de vocês. 9. Qual é a diferença entre a estátua e a escultura? Também, bem, coloquei a imagem de estátua e a imagem da escultura. Então, a estátua é grande escultura que consiste em uma obra escultural criada para representação de uma entidade real ou imaginária. Então, eu coloquei aí o Mr. Bean e o Ayrton Senna, né? Ela pode ser uma obra cultural criada para a representação de uma entidade ou real, né? No caso aí, ela vem pela uma entidade real, que é o Mr. Bean e Ayrton Senna. Vamos para outra. A escultura corresponde a uma obra de arte que faz a representação, ou seja, ela é reproduzida, suas imagens de plástico, de madeira ou qualquer material para esse assunto. Então, eu coloquei a madeira, que é uma coruja escultura, né? Que é esculpida. Então, e coloquei também uma mão, que é a de gesso, né? E posso colocar também um material de plástico, que são utensílios de decorações, né? E uma observação logo abaixo também. Tanto a estátua quanto a escultura é um monumento. São estruturas artísticas que se assemelham em alguns aspectos, mas que também apresentam importantes diferenciações. Então, eu coloquei aí a diferença entre estátua, escultura e as imagens. E a observação embaixo, tá? 10. Qual a estátua mais antiga do mundo? A descoberta foi feita nas grutas de Roche Fir em extrato do Paleolítico Superior, poucos milhares de anos depois dos primeiros Homo sapiens, né? O homem moderno.
terem colonizado a Europa. A escultura, que tem menos de 6 centímetros e 33 gramas, é a representação mais antiga conhecida de arte figurativa. Imagino que você já tenha visto essa imagem aí nos livros, porém ela chama muita atenção, né? Que ela entra nos livros de história, na arte, né? E aí ela é uma imagem assim que ela aparece bastante. Embaixo da escultura, a escultura tem 6 centímetros e a altura de 33 gramas. E a estátua mais importante, mais antiga, né? Antiga. Mais uma aí que eu coloquei aí, uma observaçãozinha, uma coisinha a mais aí, que vocês se perguntem, né? E às vezes tem a curiosidade de saber. A representação clara das características sexuais sugere que são uma expressão direta ou indireta da fertilidade. Defende Conrad no artigo como Vênus, de Wildorf, né? Não são só certas características que estão sobrevalorizadas, parte anatômica, como os pés e as pernas, são minimizadas. A cabeça, nesse caso, transforma-se num pequeno anel que parece servir para pendurar o objeto. Mariana Diniz avança com o nome de amuleto erótico, no qual a cabeça, que seria aquilo que o individualizado, as pessoas não estão lá. Então, eu imagino que vocês gostariam de saber dessa informação. 11. O que são esculturas de movimento? Então, vamos lá. Esta dissertação consiste em uma proposta de análise e definição dos tipos de escultura que contém movimento, assim como os processos utilizados pelos artistas para lidar com a técnica e os aspectos plásticos na representação de movimento, ou do movimento, né? A velocidade, o espaço e o tempo são elementos componentes do movimento. Então, além disso, o que são esculturas de movimento são o processo utilizado, né, pelo artista, uma técnica aí que ele usa de aspecto no plástico, que é a representação ou de qualquer outro material, mas desde que seja em movimento, tipo uma velocidade, que ele esteja andando, né, caminhando, o espaço ali e o tempo são elementos componentes do movimento. Coloquei uma imagem na lateral, monumento às 3 raças, por Fernanda Silva de Moraes. O monumento foi esculpido em bronze e granito, possui 7 metros de altura e pesa aproximadamente 300 quilos. Se eu não me engano, ela se encontra na cidade de Goiânia, Goiás. Vamos lá. 12. Qual a finalidade da escultura, né? A finalidade, o objetivo, né? As duas me respondem a mesma questão. É a técnica de representar objetos e seres através da reprodução de formas, ilustrações de imagem, plástica e relevo, total ou parcial. O objetivo é moldar os animais e figuras humanas, geralmente são mais as femininas, né? Mas aí eu coloquei moldar, empalhar, né? Essa é a finalidade da escultura, que seja ilustrada a imagem ou do objeto a sua forma real. Nós temos aí um animal e uma pessoa. 13. Qual foi o seu entendimento sobre o conteúdo escultura? Bom, o entendimento é individual, né? Eu imagino que cada um fez o seu, do que você entendeu sobre o que a escultura representa na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Por que estudamos, né? E por que ela se torna tão importante. Mas aí vai a minha resposta, né?
o meu entendimento sobre a escultura, e se alguém não fez, eu deixo copiar da minha, tá bom? Escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais, como a cinzelação, fundição, modelagem ou aglomeração de partículas para a criação de um objeto. Isso daí eu falei lá na explicação do conteúdo. Vocês lembram quando eu comecei no primeiro slide? Eu comentei sobre isso daí, né? Vários materiais que prestam, né, a esta arte, uns mais perenes como o bronze ou o mármore, outros mais fáceis de trabalhar, como a argila, a cera ou a madeira. Uns são mais trabalhosos, né? Tem mais dificuldade e tem que ter mais delicadeza, uma textura mais precisa, né? Para que fica perfeito. E as outras são mais fáceis de manusear para trabalhar. Embora possa ser utilizado para representar qualquer coisa ou até coisa nenhuma, né? Tradicionalmente, o objetivo maior foi sempre representar o corpo humano ou a divindade numa forma antropomórfica e é considerada a quarta das artes clássicas, né? Então, qual foi o entendimento sobre a escultura? Essa foi a minha, e eu imagino que seja igual a de muitos outros, né? E aí, se não foi, eu imagino que às vezes para alguns a escultura ela tem uma representação maior, né? É importante. Então, o nosso conteúdo era da 7 a 13, né? Então, o nosso conteúdo foi esse. Nós fizemos correção das duas atividades, da 1 a 6, da 7 a 13. Aí foi o nosso conteúdo, né? Ministrado e explicado e encerrado e assim corrigido. Eu espero que todos, né, tenham entendido o conteúdo e desculpa alguma coisa e agradeço desde já pela atenção de vocês e até mais. Aqui fica o meu muito obrigado, pessoal, ok? Até mais.